Quero saudar a você, caro telespectador, nesta noite, com a paz do Senhor, lhe desejar uma boa noite, que a sua noite possa estar sendo abençoada até aqui, e eu lhe garanto que continuará, porque agora você ouvirá uma palavra dos céus para os nossos corações. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo e lesse no livro de 2 Reis, no capítulo 7, a partir do versículo 1, que diz assim: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão ele se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de refletir com você nesta noite, nesta história bíblica. Por quê? O que acontece aqui? A Bíblia diz que Ben-Hadad, rei da Síria, veio guerrear contra Israel. E ele cercou a cidade, de maneira que ninguém podia entrar e nem sair. Então o que acontecia quando uma cidade era cercada? Quando ela ficava sem opções? Como ela perdia as suas aldeias camponesas que lhe provinham o sustento da agricultura, da terra, de gado, rapidamente a fome se alastrou pela cidade, de maneira que diz a Bíblia que uma cabeça de jumento, olha só, uma cabeça de jumento era vendida por 80 peças de prata, e a 4ª parte de um cabo de esterco de pombas, ou seja, as fezes da pomba, eram vendidas por 5 peças de prata. Tamanha era a fome que estava naquele lugar. A fome ela estava se alastrando de uma maneira tão grande por Samaria, que diz a Bíblia que o rei estava passando e uma mulher disse assim: meu rei, acode-me. E o rei disse para ela: mulher, de onde acabou de te acudir? Da eira do lagar. Pede para o Senhor que ele te acode. E a mulher disse assim: meu senhor, o que aconteceu foi que esta noite eu conversei com uma amiga minha, e o que nós decidimos? Que num dia nós comeríamos o meu filho, e no outro dia nós comeríamos o filho dela. E o que aconteceu foi que no dia determinado nós comemos o meu filho, e no outro dia, quando nós fomos comer o dela, cozinhar e comer, ela não quis dar. E aí o rei rasgou as suas vestes, mandou mensagem ao homem de Deus, que era Eliseu, falando sobre este caso, intercedendo, pedindo uma ajuda do Senhor. E o profeta Eliseu, ele vem e profetiza isso. Olha, amanhã a esta hora haverá uma medida de farinha sendo vendida por um ciclo, ou seja, num preço extremamente barato, e 2 medidas de cevada por um ciclo. Ou seja, ele disse assim: olha, vai ter tanta coisa, que o preço vai cair drasticamente. E aí teve um capitão que disse assim: mas nem se o Senhor abrisse janelas no céu poderia acontecer isso. E eu comecei a pensar nesta palavra, nesta história, e eu não deixei de trazer para os nossos dias. Por quê? Irmãos, acho que nunca na história deste país nós vivemos uma crise financeira, moral e política tão grande como nós estamos vivendo agora. Mas eu chamo a atenção para a crise financeira, porque isso já está virando até piada nas redes sociais. 1 quilo de feijão a R$10, e a inflação subindo, e o preço de tantas coisas ficando lá no alto, e o emprego diminuindo cada vez mais. E aí você, eu imagino, esteja olhando agora e se perguntando: quem vai me acudir? Acode-me, acode-me. Aleluias. E eu quero te dizer nesta noite que assim como Eliseu, ele profetizou a abundância de víveres em Israel, que passava por aquele momento de luta, que passava por aquele momento de tribulação, de crise financeira, que também havia em Israel uma crise moral e espiritual, tal qual há nos nossos dias. Hoje o Senhor lhe trouxe uma palavra dos céus para a tua vida, de tal maneira que a Bíblia mesmo diz que o Senhor, ele abre as janelas dos céus para te abençoar. Ou seja, esse capitão, ele duvidou da palavra de Eliseu, ele duvidou da palavra do profeta,
mas eu venho trazer uma palavra de Deus para você nesta noite, que tão certo que se você se entregar ao Senhor, você entregando sua vida ao Senhor, você entra debaixo das asas do Altíssimo. E a Bíblia diz: eu nunca vi um justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. E o que nos chama a atenção na vida dessa história é que este capitão, ele duvidou. Ele disse: olha, não vai acontecer, é impossível isso acontecer. Muita gente está olhando hoje dizendo: é impossível ter uma boa vida, é impossível estar bem com a crise que está acontecendo. Mas Deus, ele tem providências para os seus escolhidos. Deus, ele tem providência para os seus filhos. O país pode estar em crise, mas a igreja, ela está em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é verdade isso, irmãos, que diz a Bíblia que numa determinada hora da noite, 4 leprosos foram até o arraial dos sírios, porque eles estavam com fome, eles iam morrer e não tinha alimentação na cidade. Então eles foram até o arraial dos sírios para ver se tinha com que se alimentar. E quando eles chegaram lá, o que é que aconteceu? Os sírios tinham fugido, porque a Bíblia diz que caiu temor diante deles, que fez eles ouvirem ruídos de carros e de cavalos, e disseram: o rei de Israel alugou contra nós, o rei dos heteus e o rei dos egípcios. E aqueles leprosos se alimentaram, os leprosos voltaram para a cidade, dizendo: olha, os sírios fugiram e deixaram tudo para trás, de maneira que Israel, sem levantar uma espada, foi lá e saqueou o acampamento dos sírios, e se cumpriu a palavra que Eliseu falou sobre a abundância de víveres. E aí você me pergunta: e o capitão? Eliseu disse que ele não veria. Sabe o que aconteceu com o capitão? A Bíblia diz que quando o povo saiu desesperado, ele estava na porta da cidade, ele caiu e morreu pisoteado pelo povo, cumprindo a palavra de Deus. O que é que eu entendo com essa palavra? É que incrédulo é aquele que não crê em Deus, não crê na promessa de Deus, ele não vê o milagre. Mas de tal maneira que se você, nesta noite, crê na palavra do Senhor, crê no milagre do Senhor, Deus tem abundância de víveres preparado para a tua vida. Louvado seja Deus. E neste momento, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, para que o Senhor entre na sua casa, para que o Senhor faça morada e assim você possa também desfrutar dessa abundância de víveres espiritual e material do Senhor sobre a sua vida. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu preguei a Tua palavra nesta noite, Senhor. A Tua palavra que diz que o Senhor é capaz de nos dar abundância de víveres, de cuidar de nós no meio da crise, Senhor. Então eu te peço, meu Pai, por cada um, Senhor da glória, que ligou a TV, Senhor, que ouviu esta palavra, Senhor da glória, e que quis se entregar ao Senhor, que quer dedicar sua vida a Ti, meu Pai. Que o Teu nome, Senhor, seja glorificado na vida deles, através da Tua palavra, Senhor, que eles possam, meu Pai, experimentar a abundância, Senhor, de víveres na sua vida, meu Senhor. Eu não sei qual a tribulação que eles têm passado, eu não sei qual a crise, Senhor, seja emocional, espiritual, psicológica, financeira, Senhor, familiar, que eles têm passado, meu Pai, mas a Tua palavra diz, Senhor, que Tu traz, Senhor, abundância de víveres para nossas vidas, que Tu traz, meu Senhor, a abundância, Senhor, da paz e da felicidade que só há em Ti, Senhor da glória. Meu Deus de poder, Deus de glória, que cada um dos que ouviram a Tua palavra nesta noite, Senhor, possam, Senhor da glória, crer no unigênito de Deus que foi enviado para este mundo, Senhor. Que eles possam, Senhor da glória, estar debaixo das Tuas asas, Senhor. Que Teu Espírito, Senhor da glória, possa convencê-los que somente Tu és o caminho, meu Pai. É o que nós pedimos nesta noite e Te agradecemos em nome de Jesus. Fica conosco em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha amada irmã, que ouviu a mensagem desta noite.